A oração, por favor. Então vamos orar. Nosso querido Deus e amado Pai, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador das nossas vidas e sustentador das nossas vidas, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é santo, ó Pai, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos amou primeiro, e porque o Senhor continua nos amando, ó Pai. Graças te damos, ó Deus, por tudo. Obrigado pelo dia, pela semana que se passou e o Senhor cuidou de nós. E estamos certos de que o Senhor cuidará, Pai, por toda a nossa vida. Nós rogamos ao Senhor, ó Pai, que abençoe as nossas vidas nessa terra, porque temos passado por dias difíceis, por problemas, mas nós pedimos que o Senhor nos ajude a estarmos sempre diante do Senhor para a gente superar todas essas dificuldades, ó Pai. Nós rogamos pelo nosso irmão Valdir, que pede ao Senhor pela sua vida, pelo que está se passando com a sua vida. Nós rogamos que tu possas, ó Deus, com a ajuda do Espírito Santo, ó Pai, habitar em nós e que nós tenhamos firmeza, confiança e possamos buscar o Senhor, Pai, e nos alegrar, ó Deus, alegrar a nossa vida, porque temos um Deus todo-poderoso ao nosso lado. Por isso nós queremos te adorar, te servir e te glorificar, ó Pai. E rogar pelos nossos irmãos que passam por outras dificuldades, por parentes, por amigos. Só o Senhor, ó Deus, consegue enxergar o que se passa nas nossas vidas e nos abençoar. Obrigado por tudo, ó Pai, pela nossa família em Cristo. Nós rogamos que em breve tudo isso possa passar, ó Pai, para que nós possamos ver fisicamente os nossos irmãos e nos alegrar, Senhor, com eles, adorando ao Senhor, fisicamente. Agora nós pedimos, ó Pai, rogamos que o Senhor aceite os hinos que entoaremos ao Senhor, a palavra que será dita, que nos fortifique, ó Pai, para que possamos estar bem na Tua presença, te louvando para sempre. Em nome de Jesus, nosso Senhor, é que oramos. Amém. Amém. Vamos cantar. Diante do seu trono, me levanto para adorar, mas me prostro de joelhos e me ponho a clamar. Incendeia minha alma, faça o fogo brilhar, purifique o meu ser e acenda o meu querer. Eu sinto seu abraço e uma cura me envolver. Seu Espírito preenche o vazio do meu viver. Incendeia minha alma, faça o fogo brilhar, purifique o meu ser e acenda o meu querer. Incendeia minha alma, faça o fogo brilhar, purifique o meu ser e acenda o meu querer. Amém.
Sei que o Senhor me achará caminho. Sei que o Senhor me achará caminho. Se na luz do céu andar, fizer o que Jesus mandar, sei que o Senhor me achará caminho. Ele disse: ide e pregai ao todo mundo. Ele disse: ide e pregai ao todo mundo. Se na luz do céu andar, fizer o que Jesus mandar, sei que o Senhor me achará caminho. Que bom será ouvir dizer: muito bem. Que bom será ouvir dizer: muito bem. Se na luz do céu andar, fizer o que Jesus mandar, sei que o Senhor me achará caminho. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado por esse momento em que nós vamos estudar a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, nesse momento, para que nós possamos ter serenidade em ouvir, ó Pai, as Tuas verdades através da Tua Palavra, Pai. Nos abre os corações, as mentes, e principalmente para que nós possamos mudar de vida quando nós sentimos que nós estamos agindo de maneira errada. Cuida de nós, ó Senhor Deus, de todos os irmãos, das famílias aqui reunidas, da igreja toda, da igreja espalhada pelo mundo, das pessoas que precisam de Ti, daquelas pessoas que ainda não Te conhecem, daqueles que estão, ó Pai, com situação agora de saúde, ó Pai, precária, por conta dessa pandemia. Queremos Te pedir por todas essas pessoas, por nós também, nesse sentido, que o Senhor nos proteja, Te agradecer por aqueles que já foram curados também. Nos abençoe em tudo, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, eu gostaria de ler uma passagem, ela se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. É uma passagem que, assim, sempre ficou assim na minha vida, né, como uma coisa assim de condenação. Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2, diz o seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Olha, como seres humanos irracionais e racionais, né? A gente fica pensando, puxa vida, essa ordem de Jesus é tão assim dura, né? É uma coisa tão assim, colocada de uma maneira tão certeira, né? Olha, você não pode julgar. Agora, a gente sabe que todos nós fazemos julgamentos. Nós fazemos escolhas. A gente faz julgamento e a gente faz escolha a todo momento, todo dia. Desde quando você acorda de manhã e escolhe a roupa que você vai utilizar, até mesmo qual o caminho que você vai usar no seu caminho até o trabalho, que direção você vai tomar, a gente faz escolhas e a gente toma decisões. E tudo isso são julgamentos que nós fazemos. Por outro lado,
até mesmo dentro da igreja, a gente ouve pessoas falando assim, olha, não julguem para que vocês não sejam julgados. Essa afirmação, às vezes, ela vem assim num tom de ameaça, né? E é muito comum a gente ouvir isso e a gente fica até um pouco assim constrangido, porque ela é usada como uma espécie de arma, né, para quem se defende de algum suposto julgamento, um ataque, uma crítica. Ah, por que você está me condenando? Por que você está me criticando? Né? Então, não me julgue. Então, será que foi isso mesmo que Jesus colocou nessa passagem? Será que ele proibiu a gente de julgar? O que significa na Bíblia essa frase? Não julgueis para que vocês não sejam também julgados. Sabe, irmãos e irmãs, se a gente lê com atenção, né, esse texto de Mateus, se a gente for ler o contexto, não só esses 2 versículos, mas o contexto todo, fica evidente para nós que a ordem de Jesus é justamente o contrário do que muitas vezes eu até mesmo pensava, do que as pessoas afirmam até do que eu pensava. Em nenhum momento, né, Jesus ele proíbe a gente de fazer um julgamento, muito pelo contrário. Se a gente for ler o contexto todo da passagem, ele até incentiva o julgamento. Mas, no entanto, ele coloca uma condição fundamental para que esse julgamento seja legítimo. Nós não podemos julgar com pesos diferentes. Então, assim, de que maneira a gente tem que usar esse poder de julgar? De que maneira a gente pode usar essa forma da gente tratar o juízo, o julgamento? De que maneira? De que forma? Primeira coisa que a gente pode imaginar sobre tudo isso é aquela regra de ouro, né? É amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando você vai julgar, você tem que julgar não as pessoas, mas as atitudes. Quando eu penso assim, num objeto que seja um símbolo para a justiça, porque julgar tem a ver, a palavra julgar tem a ver com justiça também, na minha cabeça, o objeto que vem à mente é o símbolo do direito. Sabe qual que é, né? O símbolo do direito é uma balança. É numa balança que se pesa, né, aquilo que vai ser utilizado, né? É um critério. A balança ela é um critério. E nós precisamos ter o critério correto também. E o que Jesus ensinou nessa passagem é que para a gente poder julgar alguém, antes de tudo, nós devemos nos submeter ao mesmo rigor do julgamento. Olha o que ele fala lá no versículo 2. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Então, o que Jesus coloca não é assim, não faça julgamento. Mas ele diz o seguinte, se você for fazer julgamento, a medida que tem que ser, ela tem que ser uma medida imparcial. Tem que ser uma medida em que você meça o outro, mas com a mesma medida que você também tivesse medido. O mesmo rigor, né? Eu diria até assim, não rigor no sentido ruim, mas a mesma suavidade, a maneira como você vai tratar o irmão, tem que ser a maneira como você gostaria de ser tratado. Por isso que é aquela regra de ouro, amar o próximo como a si mesmo, né? Porque se a gente fizer o seguinte, eu estou julgando o meu irmão duramente, e a mim mesmo eu estou julgando suavemente, o risco de eu me tornar um hipócrita é muito grande. Eu diria até que não existe nem risco. Fatalmente, eu estarei usando de hipocrisia. Porque para mim é de um jeito e para o irmão é pior. Então, assim, sabe aquela famosa frase? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Então, eu fico pensando no que Paulo disse aos irmãos lá de Corinto. Ele falou assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Paulo falou isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que faça o que eu digo e não faça o que eu faço, bate com essa frase? Será que bate com essa frase? Será que tem guarda relação? Eu acredito que não. Eu acho que o correto seria assim, faça ou façamos do jeito como Jesus faria. Afinal, se a gente procura ser um imitador de Cristo, assim como Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, essa é a atitude que nós deveríamos fazer. Vamos agir, vamos fazer como Jesus faria. Mas é claro que isso traz para nós
uma responsabilidade muito maior. Por quê? Porque quando você está fazendo um julgamento da maneira correta, você precisa agir como? De acordo com a palavra. E como é que eu vou agir de acordo com a palavra se eu não conheço a palavra? Eu preciso estudar a palavra, eu preciso ter intimidade com a palavra, eu preciso orar a Deus, eu preciso ter intimidade com Deus, eu preciso estar junto com Ele. Olha, se muitas vezes a gente fazendo isso, a gente erra no nosso juízo, a gente erra no nosso julgamento, imagina quando a gente não faz, imagina quando a gente não ora, imagina quando a gente não estuda, né? Então, em Mateus capítulo 7 ainda, no versículo 5, no versículo 3 e 4, diz o seguinte: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus foi claro, ele falou assim, primeiro tira a viga, a viga mesmo, quando ele falou, ele estava falando de viga, como se a gente tivesse uma viga no olho, né? Ele usou um exagero, né? Para depois você tirar o cisco do olho do seu irmão, né? Às vezes a gente repara mais no cisco do olho do irmão, no defeito, no problema, do que no nosso próprio problema, né? Então, assim, nossa visão, às vezes, está muito mais comprometida, né? Está totalmente comprometida com a viga que está colocada no nosso olho e a gente esquece dela. Quando, na verdade, a gente precisa cuidar primeiro da nossa saúde espiritual, da nossa visão espiritual, da maneira como a gente enxerga espiritualmente. Nós precisamos ter, então, olhos espirituais. Por isso que é tão importante nós estarmos conscientes da vontade de Deus, por meio da palavra. O Espírito Santo é um companheiro na nossa vida. Graças a Deus, quando nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. E esse Espírito, ele não apareceu só e ele está ali, inerte, inativo. Mas ele está junto de você, ele está junto de mim. Ele está aqui para nos ajudar. Se você ler o livro de Atos, você vê o Espírito Santo atuando, agindo, conversando, né? Conversando com Filipe, dizendo o que deve ser feito. Então, isso é importante. Ouvir a voz do Espírito é importante para que a gente possa sempre tomar boas decisões e fazermos bons julgamentos, fazermos bons juízos, né? Então, outra coisa que a gente deve julgar, e eu disse que nós devemos julgar atitudes e não pessoas, é que a gente precisa estar de olho na doutrina. Olha o que Jesus diz ainda na continuidade, no versículo 6, em continuidade ao texto que a gente leu, Mateus 7, versículo 6. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que esses não pisem com seus pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Então, assim, o que nós vemos assim de importante em tudo isso? Jesus está dizendo, vocês precisam julgar a doutrina. Vocês precisam ver de que forma essa doutrina está sendo aplicada. E vocês precisam julgar as pessoas que estão recebendo a verdadeira e sã doutrina. Então, aquilo que é precioso, que é a palavra, você vai pregar a palavra, mas vai chegar um momento que você vai ver que se aquilo lá não está surtindo efeito, então não dê o que é precioso. Deixa passar. Vá para outro canto, vá para um outro campo mais frutífero. Se você vê que a semente que você plantou naquele momento não está sendo frutífera, então vá para outro lugar. Isso é uma forma de você julgar. Isso é uma maneira de você estar julgando bem. Você está julgando a maneira como a pessoa está recebendo a palavra. Outra coisa também, que ele diz claramente nisso, é a forma como a gente julga a doutrina que nos é colocada. Então, em versículo 15 e 16 da mesma passagem, Mateus 7, 15 e 16, Jesus fala o seguinte: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Olha o versículo 16. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Como você pode saber quais são os frutos desses falsos profetas? Como é que você pode reconhecer esses falsos profetas se você não julga? Nós precisamos julgar, nós precisamos ter esse sentido de julgamento. Olha um exemplo muito bacana. Em Atos capítulo 17, versículo 10 e 11,
Atos 17, versículos 10 e 11, nós vemos Paulo e Silas indo para a sinagoga lá em Bereia. Eles vão, eles pregam lá na sinagoga em Bereia, e o que os judeus lá fizeram? O que os judeus fizeram daquela sinagoga? Foram conferir nas escrituras para ver se realmente aquilo que Paulo e Silas estavam falando era assim. O que é isso? Realizar um bom julgamento. Isso é um bom julgamento. Você está fazendo um bom juízo da palavra, né? Então, nós precisamos cuidar bastante da maneira como nós tratamos o irmão e da maneira como nós tratamos a sã doutrina. E a forma como nós vamos tratar aquelas doutrinas que não condizem com a sã doutrina. Isso é fazer bons juízos. Eu queria deixar só algumas diquinhas como a gente tem que tomar cuidado com o julgamento, com os irmãos. Vamos supor que exista uma situação que você perceba que o irmão ou a irmã não estão agindo de acordo com a palavra. A chave está em Mateus, capítulo 18, versículo 15. Olha lá em Mateus 18. Mateus 18, a partir do versículo 15, diz o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas testemunhas, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. O interessante é a forma como deve ser. Nós precisamos julgar as atitudes e não as pessoas, mas tratar as pessoas com amor e não com críticas que destroem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é agir com amor. A outra coisa é buscar o contato com a pessoa. Não adianta você falar a terceiros, não adianta falar com o pregador, com o pastor, com o diácono. Você tem que buscar a pessoa, conversar com a pessoa. Uma terceira forma é a forma como você vai agir. Você não pode agir com soberba, mas tem que agir com humildade. Porque nós estamos sujeitos também a julgamento. Nós também estamos sujeitos. Sem polêmica, sem polemizar, sem causar fofoca ou intriga, mas sempre com amor. E por último, e mais importante, sempre é visando o crescimento do irmão ou da irmã. E por último, da igreja. Então, assim, concluindo, o julgamento sadio é muitas vezes necessário. Porém, o julgamento tem que ter propósito definido. Não adianta julgar por preconceito, não tem como julgar de forma errada, usando você mesmo como régua. É sempre no sentido de se preservar as verdades bíblicas e salvar os irmãos, e salvar as pessoas. Isso é importante. Qualquer julgamento com intenção egoísta, com orgulho, com soberba, com certeza não é aprovado por Deus. O julgamento tem que ser sempre levado em consideração com o Espírito de Deus. Isso é que é importante, para que o corpo seja saudável, para que o corpo de Cristo seja sempre saudável. Lembrando sempre que nós não somos perfeitos, mas nós estamos buscando sempre a perfeição por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos então cantar este hino e depois nós vamos ter a oração de encerramento. Cantemos. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus, eu adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no
seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus e o adorar. Adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Amém. Ok, está aberto já, Rodson. Só um comentário, Jô, e agradeço também, Otávio, me indicar pela oração e falar sobre julgamento. Então, eu trabalho com segurança e esses dias eu tive que ficar 5 horas, 6 horas e às vezes fica até mais para não errar, né? E ontem aconteceu alguma coisa que 2 pãezinhos de hambúrguer e sumiu, e uma câmera, eu tenho várias câmeras, e a câmera não estava funcionando. Então, tinha 2 câmeras que eu tive que ver os horários e o julgamento do homem que foi o faxineiro, que pegou esse pão. Então, às vezes, eu chego até de madrugada para ficar olhando, para não julgar e nem falar que... E às vezes já vi pessoas que eu gostava, que fez a coisa, eu queria mudar o processo, mas não podia porque a gente tem que ser o correto. Então, não era o faxineiro, é uma pessoa que não era funcionário, porque sempre é o funcionário. Então, isso é interessante da gente sempre estar ciente, não julgar o momento. E Deus é assim, né? Jesus é assim. E ele não julga e não julgou. Primeiro a gente tem que ver o que é o correto. Então, às vezes eu chego tarde em casa para ver se quem foi o correto ou não, mesmo que você goste da pessoa, mesmo que você tenha afinidade, então você tem que ser o correto. Então, isso vem ao encontro, e agradeço pela mensagem e pelo momento da oração, né? A gente não pode julgar. Então, não foi o faxineiro, não foi o funcionário, foi uma pessoa totalmente que as pessoas não esperavam, por causa por momento de que R$2, 2 pães, entendeu? Então, e também nem julgar a pessoa, a gente também nem sabe, né? A pessoa já estava com muitos problemas, aí descobrimos o que aconteceu e tal, mas a gente tem que trazer a pessoa e mostrar para ela que é o errado, né? E isso é interessante. Então, agradeço, Jô, pela mensagem, veio de encontro da oração também comigo, que aconteceu, né? Tá bom? Vamos orar? Vamos ter um momento de oração silenciosa, porque às vezes a gente não só julga, mas às vezes a gente condena também. E quem deve condenar e julgar é o nosso Supremo Deus. Senhor Deus, Pai bondoso, Deus de amor, Senhor que sabe de todas as coisas, nós estamos aqui, Pai, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado, principalmente na nossa vida, Pai. Sabemos que o Senhor é bom, bondoso, o que está acontecendo agora, tudo vem do Senhor. Estamos há muito tempo, Pai, sem
nos ver só por vídeo, mas o Senhor sabe o coração. Às vezes, Pai, temos esse momento de olhar um para o outro, mas por trabalho ou por momentos, não temos essa oportunidade, porque temos nossos trabalhos. Agradecemos também pela nossa vida e queremos que o Senhor, Pai, possa interferir em tudo isso e vai, com certeza, e tudo isso vai acabar. Agradecemos também pela essa mensagem que vem em conta no nosso coração, para que não podemos, Pai, ou possamos julgar, Pai, nosso irmão, nosso vizinho, pessoa, nossos presidentes, nossos governadores, mas temos que fazer a tua vontade. Pedimos também, Pai, a tua bênção, que só possa estar com todas essas pessoas que estão no leito, Pai, de hospital, que o Senhor sabe, Pai, tivemos perda, e pelo meu coração também, pela minha vida, nunca vi tantas perdas, que o Senhor imagina, Pai, que às vezes, Pai, pedimos que conforte o nosso coração. Fique o nosso irmão Valdir também, que o Senhor possa, Pai, estar consolando o coração por esse momento, e que o Senhor possa também estar com a Lígia, que a Lígia também está com as dores de cabeça, não está legal, que o Senhor possa também, Pai, estar olhando por tudo isso. Esteja também com a família Okita, esteja com esse milagre também do Rodrigo, que o Senhor sabe a luta dessa família e que esse garoto possa ser um milagre não só para nós, mas para todas as pessoas, Pai, que estão em volta. Agradecido ao Senhor, porque o Senhor cuida de nós, cuida da nossa igreja, nossos irmãos e toda a irmandade, Pai, da face da terra. Pedimos a tua bênção, porque o Senhor é todo-poderoso. O Senhor sabe, Pai, cada dos nossos problemas, Pai. Agradecido, porque o Senhor nos dá conforto, o Senhor nos dá vida, o Senhor nos dá alimento, e queremos, Pai, voltar tudo normal. E com certeza vai voltar, Pai. O Senhor sabe que vai ter coisas que não acreditamos, que não concordamos, mas vem tudo do Senhor. Agradecido por tudo e oramos em nome de Jesus, que só possa confortar o nosso coração, independente do momento da situação. E pedimos ao Senhor que faça a tua vontade em nossa vida. Amém, Senhor.